Saudações, muito boa tarde. Meu nome é Osvaldo Guambi, discípulo do profeta Caco Felipe, o único e verdadeiro profeta enviado por Deus para trazer uma mensagem de salvação a todos os habitantes da terra. Sim, o único e verdadeiro. A palavra de Deus nesta geração, a manifestação do Senhor Jesus Cristo para todos os habitantes da terra nesta geração é o profeta Caco Felipe. Eu trago um tema a todos vocês que me assistem nesse exato momento, a fim de que possam refletir em torno dele e que tomem uma posição correta para a salvação, pois a salvação ela está no presente do indicativo. Portanto, qual é a razão de teres que abandonar a sua igreja e vir ao profeta Caco Felipe? Portanto, eu convido a todos a fim de que possam refletir em torno disso. Qual é a razão para que tu abandones definitivamente a sua igreja e venha ao profeta Caco Felipe? Quando nós formos a ver, segundo a Bíblia, houve um tempo em que Deus levantou um profeta de nome Moisés, e Deus lhe enviou ao Egito para que ele pudesse libertar o povo de Deus à terra prometida. Estou a falar de Moisés e quero acreditar que todos que me vê desse lado sabem que o profeta que Deus enviou a fim de libertar o povo do Egito, o povo judeu do Egito para Canaã, é o profeta Moisés. Portanto, o povo lá naquela altura ela era chamada a acreditar no profeta Moisés. Era chamada a ouvir o que o profeta Moisés estava a falar, porque Moisés, ele naquele tempo, era a própria manifestação do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele se manifestava através do seu profeta Moisés. E era necessário crer e obedecer em tudo quanto o profeta Moisés estava lá a falar, porque era Deus manifestado caminhando nas terras do Egito para a salvação dos filhos de Deus. Portanto, todos eles deveriam abandonar todas as suas crenças religiosas, mesmo o faraó. O faraó ele tinha que deixar de crer nos seus curandeiros. Lá me refiro a Janes e Zembres, sim, penso que é esse o nome correto. Ele tinha que deixar de abandonar as suas crenças religiosas, as suas crenças pagãs. Eles tinham que deixar de acreditar que Adrameleque, Secote e Benote fossem Deus e que podiam fazer alguma coisa por si naquele tempo. Ele tinha que abandonar aquela idolatria e ouvir o verdadeiro Deus que estava a falar por meio do seu profeta, o profeta Moisés. E mais um pouco adiante nós vemos o Senhor Jesus Cristo, quando Deus mais uma vez visitou a terra e ele caminhou pelas ruas de Israel, caminhando, comendo e bebendo com os seus. Existiam lá os fariseus, os saduceus, os zelotes, os herodianos, todo aquele sistema religioso no tempo do Senhor Jesus Cristo. E me faz lembrar, o Senhor Jesus Cristo ele mesmo disse em João 8,44 que todos aqueles eram adoradores do diabo Satanás e que estavam a fazer a vontade do diabo Satanás para perverter o caminho da verdade. E é a mesma coisa que nós estamos a ver nos dias de hoje. A posteridade dos fariseus são os católicos, evangélicos, protestantes, branamistas, pentecostais e por aí adiante.
eles estão a servir o diabo em nome do Senhor Jesus Cristo. E naquele tempo, as pessoas eram tidas a abandonar os fariseus. Eles eram tidas a abandonar os saduceus e virem a mensagem do profeta Jesus Cristo. Sim, eles eram tidos a ouvirem e crer no profeta de Deus naquele tempo, que era o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo também ascendeu. Houve um tempo em que ele ascendeu e viu um outro profeta, o Paulo. E era necessário crer em Paulo. E Paulo ele veio em cumprimento de Isaías 49, versículo 6, se não me falha a memória aqui. E ele mostrou lá em Atos 13:47 que ele estava a cumprir aquela profecia, que ele vinha em cumprimento daquela profecia. Paulo era a luz de salvação naquele tempo e era necessário que as pessoas acreditassem em Paulo. Todos tinham que abandonar as suas crenças religiosas e virem a Paulo, porque era Paulo quem tinha as palavras da vida eterna naquele tempo. Era Paulo que era a luz e a salvação. E fora de Paulo, ninguém naquele tempo poderia conhecer a vontade de Deus. E todos os filhos de Deus creram em Paulo. Todos os filhos de Deus que eram fariseus, eram saduceus, eram zelotes, abandonaram e seguiram Paulo. Quando Paulo foi em Roma, todos aqueles que adoravam o diabo, que adoravam Zeus, que adoravam Semíramis, todos aqueles deuses pagãos que eram venerados lá em Roma, vieram Paulo para que pudessem serem salvos. E sempre que Deus for enviar um profeta sobre a face da terra, o profeta ele vem condenando o sistema religioso do seu tempo. Todo profeta que Deus envia, ele vem contra o sistema religioso do seu tempo. Porque o sistema religioso acredita eles servir Deus. Falo dos muçulmanos, falo dos hindus, falo dos judeus, falo dos brahmanistas, os católicos. Todos esses pretendem servir a Deus, mas com princípios e doutrinas diferentes. Um acreditando que não pode doar sangue, que não existe o inferno. Uns até acreditam que Deus só pode lhes conduzir por profetas que já morreram. Cada um com a sua religião, cada um acreditando no seu Deus, como foi lá no Egito. Nós sabemos pela Bíblia que no Egito existia o Deus da cura, existia o Deus Sol, o Deus da Lua, existia todo tipo de Deus. É o que nós estamos a contemplar nesses dias de hoje. Existe o Deus da Católica, existe o Deus da Testemunha de Jeová, existe o Deus da Adventista, o Deus dos hindus, o Deus dos muçulmanos, do islamismo. Cada religião com as suas crenças, uma diferente da outra, e todas elas acreditam que irão para o paraíso nessa confusão. Mas na sua soberania, Deus nos tem enviado o seu profeta, o profeta Caco-Filipe, a fim de vir desvelar o diabo que ele está a enganar a humanidade através das religiões. O diabo que está a levar milhares de pessoas para o inferno através dessas igrejas, dessas religiões satânicas que nós estamos a ver. A vontade de Deus não consiste em crer numa religião para que alguém possa ser salvo. Portanto, quando Deus envia um profeta sobre a face da terra, o profeta de Deus ele vem exprimir a vontade de Deus.
Quando Deus envia um profeta sobre a face da terra, deve haver um êxodo, uma saída que é do paganismo para uma verdadeira adoração. Jesus Cristo, quando esteve lá, ele tirou todos os filhos de Deus do paganismo que existia lá em Israel naquele tempo, a fim de que as pessoas pudessem conhecer Deus e seguirem a vontade de Deus. E hoje Deus nos tem enviado um profeta, o profeta Caco Filipe, a fim de nos libertar da sedução do diabo Satanás, para nos levar distante da face da serpente, a serpente que é o diabo que se escondeu por detrás dessas religiões. A vontade de Deus é essa, que todos nós acreditemos num profeta que ele enviou. Amós 3,7 diz que o Eterno não fará coisa alguma sem que ele revele os seus segredos aos profetas. Deus não revela os seus segredos às igrejas. Deus não revela os seus segredos às religiões, aos bispos, aos reverendos, aos pastores, mas Deus revela os seus segredos aos seus profetas. Porque o profeta é a boca de Deus. O profeta é a manifestação de Deus em seu tempo. É o legislador da palavra de Deus em sua geração. Não há como conhecer a vontade de Deus sem que Deus nos envie um profeta. Juízes 2, no versículo 10, ele nos mostra isso. Que após a morte do profeta Josué, houve uma outra geração que não conheceu Jeová, nem as coisas que Jeová fez por Israel. Mas todos eles tinham lá os livros de Moisés e os livros do profeta Josué. Mas a questão é, como é que eles não conheceram Jeová se tinham lá os rolos dos profetas? E como é que hoje você pode conhecer Jeová porque tem os livros dos profetas cá desse lado? Você vê? Não é pela Bíblia que você vai conhecer a vontade de Jeová hoje. Não é pela sua igreja católica, evangélica, protestante, que tem uma doutrina diferente da outra. Uns venerando Maria, outros não comendo carne de porco, outros não acreditando no inferno, que você irá conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela resume-se em crer naquele que Deus enviou. Segundo João 6, 27 a 28. Quando perguntaram a Jesus lá, mestre, o que consiste a obra de Deus? E Jesus Cristo respondeu, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que Deus enviou. Você, para conhecer a vontade de Deus, deve crer em Caco Filipe. Você deve abandonar a sua igreja. Você deve abandonar o diabo. Você deve renunciar ao diabo na sua igreja e vir ao profeta vivo que Deus nos tem enviado nessa geração. Você deve vir à palavra viva de Deus. E Jesus Cristo, ele disse lá em João 5,39, aos fariseus naquela altura, pois os fariseus eles acreditavam que seguindo na Bíblia, seguindo nas Escrituras, eles podiam alcançar a salvação, a vida eterna. Os fariseus acreditavam nisso, da mesma maneira que hoje você católico, evangélico, protestante, bananamista, acredita nisso. Mas Jesus Cristo lhes fez perceber que eles não podem alcançar a salvação seguindo as Escrituras. Eles sondavam nas Escrituras, acreditando que eles têm vida nelas. Mas, no entanto, a Escritura, ela nos faz perceber que em um determinado tempo, Deus envia um profeta. Mas porque o teu pastor, o teu
o teu padre, o teu líder religioso, ele não está preocupado pela sua salvação, mas é com aquilo que você lhe dá, o negócio que ele faz. Ele não está preocupado em te mostrar isso. As igrejas não estão preocupadas em mostrar a salvação às pessoas. O teu líder tem conhecimento de que Deus ele conduz o seu povo por meio de um profeta. O seu líder religioso ele sabe que Deus não lhe estabeleceu para fazer aquilo que ele está a fazer. Mas porque é pelo seu estômago que todos eles fazem isso, eles não estão preocupados em te mostrar a verdade de tu, para que tu continues lá ainda lhe dando o seu sustento. É pela barriga, simplesmente. É pela barriga. Não existe nenhuma outra coisa a não ser essa. Portanto, as igrejas, elas são um autêntico negócio. E todos quando frequentam as igrejas, eles são clientes. Sim, você é um cliente. Você é um cliente católico, cliente evangélico, protestante, branamista. Vocês são clientes. E aquele indivíduo que está lá é o patrão. E alguns nem têm vergonha de virem nas câmeras e dizerem isso a vocês. Você vê. Eu me lembro de uma vez que o satanista Edir Macedo, da Igreja Universal, ele falou que todos aqueles que frequentam a Igreja Universal, todos aqueles fiéis da Universal estão a dever ele. E vocês fiéis da Universal têm conhecimento disso. Mas, no entanto, não se preocuparam em lhe perguntar a ele em que vocês estão a dever. Mas ele veio para as câmeras e falou isso. Uma outra coisa são esses dito apóstolos, dito profetas, que profetizam falsamente coisas que não se cumpram. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que se um homem profetizar 99% das coisas e ele profetizar uma coisa falsamente, esse é um falso profeta. Ele deve ser morto. Quantas vezes o Onokutana profetizou falsamente? Quantas vezes é que Tibi Joshua profetizou falsamente? Quanto é que... E muitos desses falsos profetas profetizam falsamente e você ainda continua a lhes dar ouvido. Quantas vezes? Você vê? Não há nenhuma razão para você permanecer ainda nessas igrejas. A única coisa a fazer é abandonar mesmo e ver a mensagem que Deus nos concedeu por meio do seu profeta Caco Filipe. É em Caco Filipe que você deve crer para conhecer a vontade de Deus. Não é na sua igreja, não. É em Caco Filipe que você deve vir para ser salvo. Não é na sua igreja, não é em acreditar na Bíblia, mas sim em Caco Filipe, o profeta que Deus enviou. Porque a boca de Deus é uma dada geração, é o profeta. Portanto, são aqui as razões pelas quais você deve abandonar a sua igreja. Porque ela é do diabo, não é verdade aí. Deus não reside em denominações religiosas, Deus não está aí. Você vê?
Deus não estabeleceu o seu pastor, o seu reverendo, o seu bispo, títulos blasfêmicos que nem existem na Bíblia. Você vê? Portanto, eu quero agradecer pelo tempo que você me deu para poder ouvir tudo quanto eu falei nesse pequeno vídeo, a fim de que possas tomar uma posição e procurar Deus de uma maneira correta, porque Deus ele está a se manifestar no tempo em que nós estamos a viver. E a única coisa que você precisa fazer, se você verdadeiramente for um filho de Deus, é vir ao profeta que Deus ele mesmo enviou. Porque ele é que é a boca de Deus.